A gente tem várias massas básicas no Brasil, onde a gente chama de falso pão de ló, que ela até parece uma textura fofinha, levinha, que nem o pão de ló, porém ele vai um pouco de manteiga ou margarina, em alguns casos, vai leite, vai fermento, então é um falso pão de ló, tá? São bolos parecidos com genoise, enfim, não exatamente o mesmo procedimento, mas a textura lembra muito mais isso. Não é tão frágil quanto um pão de ló, mas também não é tão denso quanto um bolo à base de manteiga. Quando eu falo à base de manteiga, não é aquele bolo que vai uma colher de manteiga na receita. É aquele bolo onde grande parte da receita é manteiga, que é batida com açúcar até formar uma cremosidade. Ele se torna o que a gente chama de método cremoso, e depois a gente vai especificar um pouco mais sobre os métodos de produção de bolo, né? Qual que é a diferença entre essas receitas. E o que a gente usa muito mais é o método espumoso. Então, as características de bolo básico, bolo como a gente conhece popularmente, nos Estados Unidos é uma coisa e no Brasil é outra, completamente diferente. Então, nossos bolos são um pouco mais secos. Calma que eu já vou explicar, porque você vai falar, não, mas brasileiro gosta de bolo molhadinho, mas eu já vou explicar. A gente gosta, os nossos bolos, eles são um pouco mais secos, porque ele tem menos quantidade de gordura, um pouco mais fofo e leve. Já o bolo deles, ele não é tão seco porque ele tem muita gordura, então ele é aquele bolo que, quando você mastiga, você sente ele um pouco mais úmido, mas é por causa do excesso de gordura, tá? E ele é um bolo mais denso, exatamente por causa dessa composição, muita gordura deixa mais pesado, tá? E é um bolo, consequentemente, um pouco mais duro. Então, ao mesmo tempo que ele é mais duro e parece mais seco, o paladar dele é um pouco mais úmido. E lá eles não têm a cultura de molhar o bolo tão facilmente, é mais difícil. Aqui, quase todo bolo que a gente faz, a gente fala, não, mas tem que molhar. Por quê? Porque a nossa massa, ela é seca por, entre aspas, natureza. Então, a gente precisa da calda para umedecer esse bolo, para ele ficar mais molhadinho. Então, a diferença já inicia no cultural, tá? Os bolos lá são mais densos, mais pesados, mais amanteigados, mais gordurosos e menos, não usam calda. O nosso é mais leve, menos gorduroso, usa calda e eles são mais frágeis.